Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa série, hoje a gente vai falar sobre molaridade, também chamada de concentração molar, concentração em quantidade de matéria ou concentração em mols por litro, tá? Então tudo isso se refere ao conceito aqui de molaridade. Bom, e os objetivos aqui consistem então de a gente fazer uma breve revisão dos principais conceitos ali envolvidos nas representações de soluções aquosas, como concentração comum, densidade, título em massa, título em volume. Depois disso aqui eu vou falar sobre mol e massa molar, que são dois conceitos muito importantes para que a gente possa então trabalhar com aquilo que é chamado de molaridade. E aqui, quando a gente vai falando sobre molaridade, eu vou trazer a definição e quais são as principais fórmulas que a gente vai utilizar para poder calculá-la. Em seguida, a gente vai ver aqui alguns exercícios de fixação para que vocês possam consolidar bem esse conceito. Bom, na primeira parte aqui eu vou utilizar o livro de Química Essencial, do Usberco e Salvador, da editora Saraiva, que é um livro muito bom e, assim, um livro bem resumido, né, digamos assim, em termos dessas abordagens e representações de soluções aquosas. Depois aqui, quando a gente estiver trabalhando com os conceitos de molaridade e os exercícios, aí eu vou utilizar o livro do Química, Dito e Canto, na abordagem do cotidiano, também da editora Saraiva, e outro livro muito bacana que a gente também vai utilizar aqui vai ser o Química do Ricardo Filtri, Físico-Química, volume 2, da editora Moderna. Tá joia? Então, essas aqui são as referências que a gente vai utilizar para poder fazer essa parte aqui de molaridade. Bom, então agora eu vou começar aqui fazendo uma breve revisão dos principais pontos que a gente já discutiu até então, né? E depois eu vou falar sobre o conceito de mol. Bom, até aqui nós vimos distintas maneiras de representar concentrações de soluções aquosas. Nós vimos aqui a concentração comum, que era a razão entre a massa do soluto pelo volume da solução. Depois aqui, na verdade, nós vimos o título em massa, né, que era justamente a razão entre a massa do soluto pela massa da solução. Depois nós também vimos, né, digamos assim, o título em volume, que era o volume do soluto dividido pelo volume da solução. E por fim, a gente viu o conceito de densidade, que era a razão entre a massa da solução pelo volume da solução. Lembrando que densidade e concentração comum não eram a mesma coisa, tá? Só que nesses conceitos aqui, digamos assim, né, sempre aparecia massa e o volume e as suas respectivas unidades. Então agora veremos uma outra maneira de representar concentrações de soluções aquosas, na qual a quantidade de soluto será dada em mols. Só que para poder falar sobre a molaridade, ou essa concentração em quantidade de matéria, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que significa um mol, né? E o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, que o mol é um nome dado para um número especial. Então, assim como nós reconhecemos o número 12 por uma dúzia, né? Então, por exemplo, vá lá no mercado e compre uma dúzia de ovos. Você sabe que você tem que trazer 12 ovos, né? Então, assim como a gente conhece o número 12 como sendo uma dúzia, reconhece-se na química o número 6,022 vezes 10 na 23 como sendo um mol. Só que, é claro, os químicos não chegaram nessa definição da noite para o dia, né? Um belo dia a gente vai chamar esse número aqui de 6,022 vezes 10 na 23, que é um número gigantesco, de um mol. Não, o mol ele tem uma definição e tem uma utilidade muito grande. E qual é a definição de mol? Então, o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares, íons, átomos, moléculas, entre outros, quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Mas aí, né, depois de eu falar isso daqui, provavelmente você deve estar pensando, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, né, que em um mol de átomos de carbono, por exemplo, aquele elemento que a gente vê lá na tabela periódica, né, com essa informação que está aqui, 12,011, o que isso aqui quer dizer? Que em um mol de átomos desse carbono, há uma massa de 12,011 gramas. É isso que quer dizer. Então, quando você olha para a tabela periódica e você vê o elemento e esse número aqui embaixo dele, a informação que está subentendida é essa daqui, que em um mol de átomos desse elemento, que no caso é o carbono, há uma massa de 12,011 gramas. Para deixar isso ainda mais claro, o que isso aqui quer dizer? Que em um mol de átomos de carbono 12, pesam 12,011 gramas. E em 12,011 gramas, contém, digamos assim, 6,022 vezes 10 na 23 átomos de carbono 12. Agora, lembra lá que eu disse que, assim como o número 12 a gente reconhece como sendo uma dúzia, a gente reconhece esse número 6,022 vezes 10 na 23 átomos de carbono 12 como sendo um mol de átomos de carbono 12. Tá? Isso nos leva
um outro conceito muito importante, que é chamado de massa molar ou peso molar. A depender do livro que você esteja utilizando, pode ser que você encontre peso molar. Tá? Na época que eu aprendi isso, já faz acho que uns 13 anos, era chamado de massa molar. Mas a galera que vem acompanhando aqui, digamos assim, essas séries que eu venho fazendo, também me relataram que você pode chamar isso aí de peso molar. Tá? Na época que eu aprendi, era chamado de massa molar. Tá? Então, o que vem a ser a massa molar ou peso molar? É a razão, ou seja, a divisão entre a massa em gramas da substância que você está investigando por um mol. Ou se a gente colocar isso aqui de uma forma um pouco mais matemática, a gente diz o seguinte, né? Que o peso molar vai ser a massa em gramas da substância dividido por um mol. Tá? É isso aqui que quer dizer. Então, no nosso exemplo, quando a gente diz que eu tenho 1 mol de átomos de carbono a uma massa de 12,011 gramas, isso é o mesmo que dizer o seguinte, eu vou pegar esse 12,011 e dividir por 1 mol, que vai ser simplesmente 12,011 gramas barra mol. Então, isso aqui é o chamado peso molar, tá? Ou massa molar aqui desse elemento. Tá? E isso também tem que ficar bastante claro quanto a esse aspecto. Bom, tendo discutido esses pontos, então agora a gente vai falar sobre o conceito de molaridade. Tá? Então, o que vem a ser a molaridade? É a razão entre a quantidade de soluto em mols, que a gente já viu o que significa, pelo volume da solução em litros ou em decímetro cúbico. Né? Isso, por sua vez, é o mesmo que dizer o seguinte, que é a divisão da quantidade de soluto em mols pelo volume da solução em litros ou em decímetro cúbico. Tá? Então, toda essa informação que está aqui, eu só coloquei em uma representação mais matemática. Tá? Então, quando a gente diz que a molaridade é a razão, quero que você entenda o seguinte, que é a divisão do que pelo que? Da quantidade de soluto em mols pelo volume da solução em litros ou em decímetro cúbico. Tá? Esse é o conceito aqui de molaridade. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 0,5 mols de açúcar em 1 litro de solução. Qual que é a molaridade dessa solução? É simples, eu vou dividir 0,5 mols de açúcar por 1 litro de solução. Então, a molaridade vai ser de 0,5 mols barra litro. Esse é o conceito de molaridade. Só que veja bem, quando nós dizemos a quantidade de soluto em mols, por exemplo, né, vamos supor que eu digo o seguinte, que na minha biblioteca eu tenho uma quantidade de 200 livros. Isso é o mesmo que dizer que na minha biblioteca eu tenho um número de 200 livros, concorda comigo? Então, quando a gente fala quantidade de soluto em mols, isso é o mesmo que trocar esse nome, quantidade, por número. Tá? Então, quando a gente fala quantidade de soluto em mols, é o mesmo que dizer número de mols do soluto. Porém, conforme eu já expliquei para você, os químicos eles precisam sempre representar toda essa informação que está aqui de forma mais enxuta. Então, uma maneira mais enxuta de representar toda essa informação aqui é simplesmente dizer o seguinte, que a molaridade vai ser N mols dividido por V de solução. Tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, toda vez que eu coloco essa informação que está aqui, é a razão entre a quantidade de soluto em mols pelo volume da solução em litros ou em decímetro cúbico, ou da forma como está sendo colocado aqui, número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros ou em decímetro cúbico, isso é o mesmo que você escrever de forma mais resumida da forma como está sendo colocado aqui. Tá? Então, essa aqui é a equação da molaridade. Tá? Só que veja bem, o número de mols ele tem uma definição. Tá? Ele tem uma definição que a gente também precisa conhecer. Então, o que vem a ser o número de mols? O número de mols é a razão entre a massa do soluto, tá? Ou seja, a divisão da massa do soluto pela massa molar, ou pelo peso molar. Tá? Então, essa aqui é a definição do número de mols. Tá? É a massa do soluto dividido aqui pelo peso molar, ou também chamado de massa molar. Agora veja, se a molaridade é o número de mols dividido pelo volume da solução, e o número de mols é, por sua vez, a massa do soluto dividido pelo peso molar, ou pela massa molar, eu posso simplesmente substituir o número de mols, que é essa equação aqui, nessa equação da molaridade. Como resultado, nós vamos chegar nessa nova equação que está aqui. Então, a molaridade, que a gente diz que é o número de mols dividido pelo volume da solução, é o mesmo que dizer que é a massa do soluto dividido pelo produto, ou seja, pela multiplicação do peso molar pelo volume da solução. Tá?
Então a equação que nós vamos utilizar na realidade para poder trabalhar com o conceito de molaridade é essa equação que está aqui, tá? Então, na realidade, em essência, a molaridade é a razão entre a massa do soluto dividido pelo produto, né? Ou seja, pela multiplicação do peso molar pelo volume da solução, tá? Não se apavore com essa equação que está aqui, porque você vai perceber como vai ser super tranquilo você calcular a molaridade, tá? Seguindo o roteiro que eu vou passar aqui para vocês. Eu vou passar um roteiro passo a passo de como você vai calcular a molaridade sem qualquer problema, tá? Então, essa aqui é a equação que a gente vai utilizar para poder trabalhar com o conceito de molaridade. Agora, aqui existem alguns pontos muito importantes que eu quero que você preste atenção agora. Primeiro é com relação à unidade de medida. Veja bem, a unidade de medida da molaridade vai ser sempre o mol por litro ou mol por decímetro cúbico, tá? Porque decímetro cúbico é a mesma coisa aqui que litro, tá? Isso também tem que ficar bastante claro quanto a esse aspecto. Agora, o segundo ponto que eu quero te chamar a atenção aqui é para aquilo que é chamado de molar. No passado, a gente costumava representar mols por litro por aquilo que é chamado de molar, tá? É só uma outra maneira de você representar essa mesma informação aqui. Então, vamos supor que você calculou ali a molaridade da sua solução e você encontrou 2 mols por litro. Isso é o mesmo que você simplesmente dizer 2m, tá? Na qual você lê esse m como sendo molar, tá? Então, se você tinha 2 mols por litro, isso era o mesmo que dizer que você tinha 2m, que por sua vez era o mesmo que dizer que você tinha 2 molar, tá? É só uma outra maneira de você representar essa informação. No livro do Química Essencial do Usberg Salvador, ainda utiliza-se essa notação, tá? Isso aqui é só uma outra maneira de você representar essa mesma informação. Então, se você encontrar 2m, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a gente tem 2 mols por litro, tá? Então, é só uma outra maneira de representar isso daqui. Bom, tendo então discutido esses pontos, né? Então, só fazendo uma recapitulação aqui. Então, a gente primeiramente fez uma breve revisão, né, dos principais conceitos ali de representações de concentrações de soluções aquosas. Nós vimos a concentração comum, a densidade, o título em massa e título em volume. Depois disso aqui a gente abordou o conceito de mol e massa molar, ou também chamado de peso molar, a depender da referência que você esteja utilizando. E depois, em seguida, nós trabalhamos com o conceito de molaridade, né, que era a razão entre o número de mols ali do soluto pelo volume da solução. Mas como o número de mols era justamente a massa do soluto, né, dividido pela massa molar, então, como resultado, a gente obteve uma nova equação para a molaridade, que é simplesmente a razão entre a massa do soluto dividido pelo produto, ou seja, pela multiplicação do peso molar ali pelo volume da solução, que é a equação que nós vamos utilizar para poder trabalhar ali com os exercícios, tá? Agora, para a gente poder resolver os exercícios, a gente vai seguir um roteiro aqui, um passo a passo, que é o seguinte. O primeiro passo, a gente vai sempre anotar os dados. Esse é o primeiro passo, anotar os dados. Segundo passo, a gente vai fazer a conversão de unidades, caso haja. Terceiro passo, a gente vai calcular o peso molar, tá? Se você não sabe como fazer isso, não sei, nunca vi como você calcula, não tem problema, você vai descobrir isso aqui agora. E por fim, o quarto e último passo, a gente vai substituir os dados na fórmula, tá? Esse é o passo a passo, esse é o roteiro que a gente vai seguir aqui. Se você seguir esse roteiro, você não vai ter dificuldade para trabalhar com o conceito de molaridade, tá? Agora, uma outra coisa que eu quero discutir aqui, antes da gente passar para os exercícios, é uma convenção que eu vou seguir agora, que é a seguinte: a molaridade é representada por esse M estilístico que está aqui. Só que às vezes fazer esse M na lousa pode ser que fique algo meio trabalhoso, né? E nem sempre sai dessa forma. Então aqui eu vou trocar esse M estilístico por um Mzinho minúsculo, tá? Então toda vez que você tiver M sozinho, eu quero que você entenda isso como sendo a molaridade, tá? Então se você tiver M sozinho e não tiver nada do lado, eu quero que você entenda isso aqui como sendo a molaridade. Agora toda vez que eu escrever M soluto, eu quero que você entenda isso como sendo a massa do soluto, tá? Super tranquilo. Isso aqui vai ser só a convenção ou o padrão que eu vou estar seguindo aqui, para que você não se confunda. Então, tendo discutido esses aspectos, então agora nós vamos trabalhar com os exercícios para que vocês possam fixar bem esse conceito de molaridade.